Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 7 de junho, cuja leitura do dia em 1 Pedro 1 e também em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Pega a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 9. Nós vamos conversar sobre o paralelo do agora. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi em dados em sites de psicologia, né, de profissionais da área, de que o nosso país, o Brasil, ele é considerado o mais ansioso e estressado da América Latina. Interessante isso, né? E olhar para a nossa sociedade brasileira nos mostra isso, de verdade. Grande ansiedade e estresse. Até no meio do nosso arraial cristão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, nos últimos 10 anos, os números de pessoas com depressão aumentaram em 18,4%, o que corresponde a 322 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, 5,8% dos habitantes sofrem com problemas de depressão. Sem contar aqui os casos não identificados, né? Eu também já li profissionais dizendo que depressão, claro, tem várias causas. Tem causas genéticas, tem causas químicas, né, no organismo, tem as causas emocionais. Você tem várias causas, tá? Você só não pode achar que depressão é porque a pessoa está endemoniada, tá? Você precisa crescer, né, no entendimento. Ainda que possa ser também, tá? Mas você não pode achar porque alguém deprimido é porque está endemoniado ou porque não tem fé em Cristo. Você precisa ser sábio e inteligente. Já li, voltando aqui, de que profissionais dizendo que a depressão ela poderia ser excesso de passado, com alguma experiência ruim que a pessoa tenha vivido lá no passado, ou que esteja vivendo no presente, numa incapacidade de enxergar qualquer lado positivo nas coisas, acabando por se apegar a erros do passado e que fica remoendo o sentimento de culpa infinito por dias, sempre olhando para o retrovisor.
sempre olhando ali para trás. É interessante, eu me lembrei agora, nesse exato momento, uma frase que eu ouvi do meu pastor Júlio, no domingo. Nós estávamos conversando com uma pessoa, né? Ele estava conversando, estava junto, e ele falando com a pessoa de... Quando nós olhamos para o retrovisor, o retrovisor é desse tamanho, mas quando nós olhamos para frente, o horizonte é muito maior. Eclesiastes 7:10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Já li também de profissionais que o transtorno, quando eu falo já li de profissionais, não é que eu estudei psicologia ou leia livros de psicologia, tá? Mas já li em sites de clínicas, de profissionais. Já li também que o transtorno de ansiedade é um distúrbio de saúde mental que se caracteriza por sentimentos de ansiedade com preocupação e excesso de futuro que afetam de uma maneira negativa as atividades diárias. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Tiago 4:13-16. Terminamos de ler Tiago, né? Eia, agora vós, ou seja, preste atenção agora, vocês, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Não devemos desprezar o passado, fingir que não aconteceu, isso é hipocrisia, e nem ignorar o futuro, desprezando que coisas diferentes, existem coisas a acontecer ainda, mas viver o tempo presente, um dia de cada vez. E aí é que está. Porque pela dificuldade do tempo atual, muitos querem retomar o passado que julgam melhor, ou projetar um futuro que esperam ser pior, então sofrem por antecipação, ou fazem o oposto a isso, o extremo, o outro extremo, que é de depositar toda a esperança num futuro melhor nessa terra. Mas, seja de uma forma ou de outra, muitas vezes esquecem-se de viver o aqui e agora, que sim, pode trazer um pouco de tristeza pelas provações, mas que caminha em paralelo com a alegria, em viva esperança da vida eterna. Versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Ao versículo 8, falando de Cristo, ao qual não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Você está entendendo? Esse é o paralelo do agora. Entende? E um paralelo que é evidenciado em vários textos na palavra, evidenciado em várias circunstâncias da vida, como não mostra vários textos na palavra. Por exemplo, o paralelo do agora é evidenciado no íntimo. É muito interessante isso. Vamos ler aqui, 2 Coríntios, é de algo que pode até não parecer, mas ele existe. 2 Coríntios 6:10. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos
recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, a direita e a esquerda, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos. Agora presta atenção, como contestados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Pode parecer que a pessoa está triste, mas no íntimo dela ela está alegre. A verdadeira alegria ela não é caracterizada por um constante sorriso no rosto, rindo de tudo, fazendo brincadeira com tudo. A verdadeira alegria, ela não consiste nisso. A verdadeira alegria, ainda que possa transparecer da pessoa estar contristada com algo, preocupada com algo, a alegria está aqui no íntimo. É a alegria de ter a Jesus. O rosto pode não estar sorrindo, mas o coração está sorrindo em alegria por Cristo. Nós precisamos tomar cuidado de não ficarmos julgando. Eu soube há cerca de 2 semanas, talvez, se não me engano isso, de uma pessoa, funcionário, de colaborador da empresa de um irmão na igreja, que lamentavelmente ele tirou a própria vida, esse colaborador. Causou assim uma tristeza muito grande, né, na empresa lá do irmão. E o irmão de sangue desse irmão estava contando que essa pessoa que acabou tirando a sua vida, ele era alguém muito alegre, estava sempre de bem com a vida. Mas e lá no íntimo? Você está entendendo? Colocar uma aparência de alegria e felicidade em todo momento pode até mascarar que na verdade a pessoa não esteja bem. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque às vezes a pessoa não está bem e por ela ter esse temperamento de sempre expressar alegria, ela pode estar mal por dentro e nós não percebermos isso e deixarmos de dar o suporte que a pessoa precise. É algo que eu já vi isso muito acontecer na igreja. Não, tá tudo bem, eu não sei o que, aquela alegria. Aí, quando você vai cavando, lá no íntimo, a pessoa muitas vezes não está bem. E o inverso também acontece. Às vezes a pessoa está bem, tá bem, sabe? Mas, sei lá, às vezes dá uma topada numa pedra e tá doendo. Tá doendo, ela não tá sorrindo, mas ela tá bem. Ela tá alegre, mas tá com dor. Ou tá com uma dor de dente, sabe? Ou de repente tá preocupado com alguma questão, mas ela tá bem. Ela não tá mal por isso. Ou às vezes já aconteceu, por exemplo, às vezes a pessoa tá ali na dinâmica do cuidado lá daquela atividade, ela tá focada. Então às vezes o semblante mais fechado não é que a pessoa tá triste, mas a pessoa tá focada naquilo, tá atenta, tá focada. Então, se ela ficar brincando naquela hora, vai tirar o foco, vai tirar a atenção. Mas isso não significa que a pessoa está triste. Então, quando Paulo usa aqui como contristados, ou seja, parecendo que está triste, mas sempre alegre. Você está entendendo a diferença? Então, nós precisamos ter cuidado.
E esse paralelo ele se evidencia no íntimo, tá? Esse paralelo se evidencia no foco que nós temos em Deus, nas coisas de Deus. Atos 16, 23 a 26. E havendo-lhes dado muitos açoutes, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Não é que eles estivessem, Senhor, eu estou orando aqui porque eu estou passando por isso, mas eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Orando e louvando baixinho, não. Eles oravam e louvavam a ponto dos outros presos escutarem. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E por que eu estou falando disso? Eu esqueci de colocar aqui o versículo lá em Tiago 5, quando o texto diz assim, versículo 13: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. O que eles fazem? O que eles fizeram, Paulo e Silas? Eles oraram e cantaram. Oraram porque estavam aflitos de estarem presos, terem sido tratados como foram tratados, injustamente, mas estavam alegres por sofrerem perseguição por Cristo. Paralelo. Contrastado pela prisão, mas alegre pela perseguição. Esse paralelo ele se evidencia no amadurecimento. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amadurecimento. O paralelo do agora, ele se evidencia na vida de oração. Olha que interessante. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Está passando tribulação, mas está alegre na esperança. E qual é o terceiro conselho que Paulo dá aos romanos nesse verso? Perseverai na oração. Enquanto eu estou sendo paciente na tribulação, me alegrando na esperança, eu persevero na oração. É uma vida de oração. O paralelo do agora, ele se evidencia, sim, nos prejuízos. Hebreus 10, 34. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens. Com tristeza, com alegria, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma posição melhor e permanente. O paralelo da fé, do agora, se evidencia no serviço aos irmãos. Filipenses 2, 17 e 18. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Se alegra, irmão. Estou aqui preso, sofrendo. Ainda que eu seja oferecido como sacrifício, dá glória a Deus, se alegra aí. Você está entendendo? E Paulo fazendo isso porque ele estava ali e dizia isso aos irmãos: olha, estou aqui preso por isso, por pensar em vocês, por pregar o evangelho, por poder trabalhar para que mais vidas se convertam e perseverem na fé. O paralelo do agora se evidencia também nas perseguições. Mateus 5, 10, 12. É o contexto desses textos últimos que eu li.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o paralelo do agora é evidenciado na esperança. Romanos 5, 1 a 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a perseverança, e a paciência, a perseverança, a experiência. Algumas versões, se eu não me engano, traduzem como caráter aprovado, se eu não estiver enganado. E a experiência, a esperança. Olhando aqui para o contexto de 1 Pedro foi escrita como consolo a cristãos perseguidos que viviam em partes variadas da chamada Ásia Menor, que estavam sofrendo rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo, mostrando a eles que há uma herança celestial. A carta oferece esperança àqueles que sofrem em nome de Cristo, chamando a paciência e a santidade. Nos versículos 3 a 9 que nós lemos, Paulo mostra a importância da constante superação. Cristãos dispersos, versículo 1 ele diz isso, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, perseguidos de cidade em cidade por pagãos, vivendo como peregrinos pelo mundo e como estrangeiros. Capítulo 2, verso 11, olha o que nos diz o texto. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então eles ali viviam como peregrinos pelo mundo, como estrangeiros, perdendo bens e propriedades. Tá? Em meio a uma cultura de escravidão da época, e às vezes cruel, Pedro trata a submissão no contexto do governo, capítulo 2, versos 13 a 14, quando ele fala assim, presta atenção. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Fala também das relações dessa submissão, nas relações de trabalho, verso 18, capítulo 2. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, para aturar o chefe. E até ele chegar ao exemplo máximo de Cristo, nos versos 21 a 25 do capítulo 2. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o seu madeiro. Nesse versículo 24, naquela reflexão de como vencer o pecado, né? Me lembrei agora. Ai, Jesus. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, ele vai dando esse exemplo de submissão até dar o exemplo de Cristo. E aí, ele inicia o contexto do lar, capítulo 3, quando ele diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor,
o efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o íntimo do coração, um homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então ele vai traçando essa submissão. Aí depois ele trata dos nossos relacionamentos e os conflitos. Versículos 8 a 12. E finalmente sou de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida, ingerir os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano, apartem-se do mal, e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Até começar a falar dos nossos sofrimentos, o versículo 13 em diante. E qual é aquele que vos fará mal? Perdão. Qual é aquele que vos fará mal? Se fordes seguidores do bem, mas também, se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Lançando luz sobre o exemplo de Cristo no seu sofrimento, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Mas também fala da sua vitória, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos, os anjos e às autoridades e às potências. E assim, Pedro vem construindo um raciocínio de aguentarmos o sofrimento enquanto temos essa esperança, de estarmos contristados pelas provas, mas nos alegrarmos pela viva esperança do encontro com Cristo Jesus. Ficarmos tristes por algumas situações, algumas circunstâncias, mas não nos alegrarmos porque temos Jesus habitando em nosso coração. Então, ele mostra que apesar do cristão sofrer, se estivermos no Cristo ressurreto, nós somos vitoriosos e salvos por ele. Nós lemos aqui no verso 21 do capítulo 3. Já quando ele vai para o capítulo 4,
ele mostra que não deveríamos estranhar as provas, mas nos alegrarmos em participarmos das aflições de Cristo. Olha o que ele diz a partir do verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes. Olha só, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Ao paralelo do agora. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Está sofrendo? Está dando glória a Deus. E está sendo vituperado por servir a Cristo, saiba que você repousa o Espírito dele, o Espírito Santo. 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Você está entendendo? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo bem. Descanse o coração. E no capítulo 5, e aí vem aquela questão importante, a recomendação aos pastores, né? Vem a questão do relacionamento entre os irmãos, que pode provocar algumas inquietações, e a forma de resolver é se humilhar debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado, sendo sóbrios e vigiando, atento com a questão do diabo. Por quê? Aí ele fala, finalzinho do versículo 9, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que ele está falando aqui? Que as aflições que acontecem com todo servo de Deus no mundo, ao longo de toda a história, estava gerando inquietações, ansiedade no coração dos irmãos, e por causa disso, os jovens não estavam respeitando os seus pastores. E aí ele recomenda, olha, todos precisam se sujeitar uns aos outros. Então, essa inquietação estava gerando distúrbio no meio dos irmãos. E por causa disso, estavam dando brecha, abertura para o agir de Satanás. E aí nos versos 10 a 12, diz o seguinte: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória, o poderio para todo sempre. Amém. Por isso, Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi, Silvano aqui tem-se como sendo uma outra forma de se referir a Silas. Como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Ou seja, somos lembrados que aqueles que foram chamados à fé em Cristo passam por sofrimentos, e que a carta foi escrita para mostrar que o sofrer cristão faz parte da verdadeira graça de Deus. É o paralelo do agora. Nos versos iniciais que lemos, no capítulo 3, versículo 3, quando ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós precisamos entregar todo o louvor, declarar todo o louvor que seja dado a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem que para nós precisa ser motivo de nós nos encontrarmos plenamente felizes, de sabermos que Deus nós temos. É algo que nós podemos e precisamos ser plenamente felizes por termos esse Deus. Pela ressurreição do seu Filho, ele nos deu uma nova chance, uma nova vida e uma viva esperança de um futuro no céu. No versículo 4, quando diz que é da herança para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, em algumas versões imarcessível, guardada nos céus. Para vós, nós vemos que a viva esperança é porque Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna, que está guardada nos céus, sem perigo de sofrer alteração ou de se estragar. No versículo 5, quando ele diz que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, é de que em esperança de salvação da alma, pela fé no Evangelho. Somos salvos pelo poder de Deus, esse poder é que nos guarda, e estamos guardados por esse poder mediante a fé. Romanos 1,16 nos diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, mediante a fé, todo aquele que crê está guardado nesse poder de Deus, que é o Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A viva esperança, nesse paralelo da fé, do agora, é para quem permanece no Evangelho. É interessante aqui, no versículo 10 e 11, nós vamos que uma mensagem que antes tinha sido profetizada no Antigo Testamento, testificada pelo Espírito de Cristo, da qual salvação e quereram trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, profetizado no Antigo Testamento, testificado pelo Espírito de Cristo. E aí, mais uma vez, eu vejo a importância de nós meditarmos também no Antigo Testamento, mas não historinhas, mas com foco no Evangelho. No que aquilo constrói para nós na revelação do Evangelho. Até nós estamos lendo o Antigo Testamento sobre Davi, tem um momento ali, se for na meditação do dia 6 talvez, quando Deus promete a Davi o reino eterno, né? Está ali uma promessa implícita ali de que Jesus viria. Quando ele expressa o desejo de construir o templo, e aí, você não, mas teu filho vai, e olha, o reino, aí ele começa a falar, Deus começa a falar eternamente a descendência no reino. E como isso é possível? Por meio do descendente na carne dele, a descendência de Abraão, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Antes isso. E agora? Agora, na perspectiva consumada, uma outra coisa que é importante, o Espírito de Cristo aqui é uma chave importante para entender o verso 18 do capítulo 3. Tá? Só dou essa dica aí. Agora, na perspectiva consumada, o versículo 12, o Evangelho tem sido pregado por aqueles que são habitação do mesmo Espírito que estava sobre os profetas.
o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que habita em todo aquele que verdadeiramente tem fé em Jesus, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, ele ministrava estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais os anjos desejam bem atentar. O Espírito Santo sempre agiu apontando para Cristo, todo o tempo apontando para o Evangelho, e não poderia ser diferente agora. Ou seja, o Evangelho anunciado por meio do Espírito Santo, porque pregar a palavra de Deus jamais pode ser por nós mesmos. Por isso, nós precisamos sempre do revestimento de poder para a tarefa de pregação do Evangelho. Tá? E essa mensagem é tão maravilhosa, o finalzinho do versículo 12 diz que até os anjos, alguns erradamente falam, desejam pregar. Isso é bobagem, não é isso que a Bíblia está dizendo. Eles desejam bem atentar. Eles aguardam, lá em Efésios, no capítulo 3, a Bíblia diz que os seres espirituais não sabiam dessa revelação do Evangelho. Foi revelado em Cristo Jesus, de formar a igreja, um corpo unindo judeus e gentios convertidos a Cristo. Então os anjos aguardavam esse desenrolar da história, da narrativa da história da redenção. O versículo 6, que nós já lemos, do agora, a viva esperança da alegria em meio às adversidades, inabalável. No versículo 7, mostrando que a fé passa por provações, com o fim de sermos aprovados no final. E se o ouro que perece é menos precioso do que a fé, então aqueles que valorizam mais as riquezas da terra é sinal de que provavelmente a fé não está muito firme. Tá? E dos versículos 8 e 9, nós vemos que o sofrer de agora não tem a capacidade de roubar a nossa suprema alegria de também agora nós estarmos em Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo descritível e glorioso. Então, por mais que tenhamos alegria no cuidado de Deus, mesmo diante das provações da fé, e somos gratos por isso, nada se compara à alegria que temos em Jesus. É algo indescritível e glorioso. E essa viva esperança é para quem ama Cristo e tem seu maior prazer no Senhor. Então, como vivermos esse paralelo da fé? Verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Em primeiro lugar, crendo. Em fé, crendo. Um sóbrio entendimento. A razão de você estar calmo, sereno de espírito, exercitando o autocontrole, é porque há um correto entendimento da fé. Logo, a mente está cingida, preparada para a ação. Sabe? Alegrar-se mesmo diante do sofrimento, porque nós cremos. Segundo, confiando, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Crer resulta em depositar a esperança na graça, em total confiança no presente, que não merecemos, mas que nos será entregue na volta de Jesus Cristo. Verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, comprometendo-se em obediente inconformismo. Confiar resulta em não se acomodar aos velhos caminhos do pecado, mas no andar em santidade, porque agora nós somos filhos de Deus. Então, como? Crendo num sóbrio entendimento, confiando em dependente expectativa e comprometendo-se em obediente inconformismo. No paralelo do agora. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza e governe a sua vida.